Na noite chuvosa de novembro em Lisboa, uma mulher jovem e exausta no leito do Hospital Santa Maria sussurrou com voz rouca antes de fechar os olhos para sempre: são erros que eu não suporto mais, por favor, cuidem delas. O Dr. Rafael Nunes, pediatra de 38 anos, sentiu o coração apertar-se ao ler o bilhete amarrotado nas mãos trêmulas da menina mais velha, porque aquelas palavras ecoavam o eco distante da sua própria juventude, quando o pai o chamara de erro por amar outro homem. Ele olhou para as 4 crianças encolhidas na sala de espera: Clara, de 12 anos, com olhos grandes e cansados que pareciam carregar o peso do mundo; Lucas, de 10, apertando a mão da irmã; Sofia, de 8, soluçando baixinho contra o casaco rasgado; e o pequeno Pedro, de 5, que se agarrava à perna de Clara como se o chão pudesse desaparecer. A mãe deles, vítima de uma doença agravada pela pobreza e pela violência doméstica, tinha chegado horas antes em estado crítico. Agora, os serviços sociais demorariam horas para aparecer e os abrigos estavam cheios naquela noite fria. Rafael, que terminava o turno, não conseguiu virar as costas. Eu fico com elas esta noite, disse à enfermeira-chefe, ignorando o olhar de surpresa. Em casa, no seu apartamento modesto em Alfama, com as janelas a darem para o rio Tejo iluminado pelas luzes da cidade, João, o seu parceiro de 6 anos, professor de História no liceu, abriu a porta e ficou paralisado. Rafael, meu Deus, o que aconteceu? As crianças entraram devagar, olhando para tudo com uma mistura de medo e curiosidade. Rafael preparou chocolate quente e sandes simples enquanto contava a João em voz baixa o que se passara. João, sempre pragmático, cruzou os braços. Tu sabes que isto não é só uma noite, não sabes? Somos 2 homens, Rafael. Lisboa pode ser aberta, mas o resto do país ainda olha de lado. Rafael sentiu o velho nó na garganta. Ele crescera em Coimbra, numa família católica tradicional onde o seu coming out aos 25 anos provocara um silêncio que durava 13 anos. O pai parara de falar com ele, a mãe ligava às escondidas, chorando. Agora, ao ver Clara a consolar o irmão mais novo, Rafael sentiu algo novo, uma determinação que ia além do dever médico. Ele sentou-se no chão com eles, contando histórias leves sobre o castelo de São Jorge que se via da janela. Pedro adormeceu no seu colo. Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu que o seu apartamento, antes um espaço de 2, tinha espaço para mais. No dia seguinte, os serviços sociais apareceram. A assistente social, uma mulher de meia-idade chamada Teresa, leu o relatório e suspirou. Sem familiares próximos dispostos, o processo de acolhimento temporário pode demorar semanas. Rafael, sem pensar 2 vezes, assinou os papéis como tutor provisório. João, ao lado dele na sala de espera do hospital, apertou-lhe a mão com força, mas Rafael viu a dúvida nos seus olhos. À noite, enquanto as crianças dormiam em colchões improvisados na sala, Rafael e João conversaram até tarde. Eu não sei se consigo, amor, confessou João. E se nos rejeitarem? E se os miúdos sofrerem por nossa causa? Rafael abraçou-o, sentindo o cheiro familiar do seu perfume. Eu também tenho medo, mas não consigo deixá-los voltar para o sistema. Eles já foram chamados de erros a vida toda. Os dias seguintes foram um turbilhão. Rafael levou as crianças ao supermercado, comprou roupas novas e brinquedos simples. Clara ajudava na cozinha, revelando uma maturidade forçada. Lucas falava pouco, mas desenhava casas com 2 pais. Sofia cantava baixinho canções da escola. Pedro seguia Rafael como uma sombra. No hospital, os colegas murmuravam, mas o chefe, Dr. Acosta, um homem conservador, limitou-se a dizer: faz o que achas certo, Nunes, mas não mistures a vida pessoal com o trabalho. Rafael sorriu por fora, mas por dentro questionava-se: seria possível ser médico, ser gay e ser pai ao mesmo tempo em Portugal? Uma semana depois, chegou o primeiro telefonema da família de Rafael. A mãe, em Coimbra, chorava ao telefone. Filho, o que estás a fazer? 4 crianças. E tu e o João? As pessoas vão falar. O pai, ao fundo, gritava que era uma loucura. Rafael desligou com as mãos a tremer. Naquela noite, sozinho no terraço a olhar para as luzes da cidade, ele sentiu o peso da escolha. Mas quando Pedro acordou a chorar com um pesadelo e correu para os seus braços, Rafael soube que não havia volta. Aqueles 4 erros tinham acabado de lhe mostrar o que era o amor verdadeiro. A rotina instalou-se devagar no apartamento de Alfama. De manhã, Rafael acordava cedo para preparar o pequeno almoço enquanto João ajudava as crianças a vestir-se para a escola provisória. Clara, com a sua maturidade precoce, organizava os irmãos, mas Rafael via nos seus olhos a ferida profunda deixada pelas palavras da mãe. Nós não somos erros, pois não, tio Rafael? Perguntou ela uma vez, baixinho, enquanto lavavam a louça. Ele ajoelhou-se e respondeu: nunca mais ninguém vai chamar-vos assim. Aqui sois família.
As palavras saíram-lhe do peito com uma sinceridade que o surpreendeu. João, que ouvia da porta, sorriu pela primeira vez em dias. Mas o mundo lá fora não era tão gentil. Na escola, Lucas chegou a casa com um olho negro. Um colega mais velho ouvira rumores sobre o médico gay que acolheu órfãos e chamaram-o de filho de aberração. Rafael foi à reunião com a diretora, explicando com calma mas firmeza que a orientação sexual não definia o valor de uma família. A diretora, uma mulher progressista, prometeu intervir, mas Rafael viu desconforto nos outros pais. Em casa, João explodiu. Eu avisei-te, Rafael. Isto vai custar-nos caro. O meu contrato no liceu é temporário, se os pais reclamarem, perco tudo. Rafael sentiu o conflito interno crescer. Ele amava João desde a universidade, quando se conheceram numa manifestação pelo casamento igualitário em 2010. Tinham construído uma vida discreta, feliz, com viagens a Sintra e jantares com amigos do bairro gay de Lisboa. Agora, a paternidade improvisada ameaçava tudo. À noite, depois de as crianças dormirem, eles conversavam na cozinha. João confessou o medo: eu não cresci com modelo de pai gay. E se não soubermos fazer isto? Rafael abraçou, lembrando o dia em que saíra do armário e o pai lhe dissera que era uma desonra para a família. Eu também não sabia, amor. Mas estou a aprender com eles. O fim de semana trouxe uma viagem a Cascais para arejar as ideias. As crianças correram na praia, rindo pela primeira vez sem reservas. Pedro construiu um castelo de areia e chamou Rafael de papá sem pensar. O coração de Rafael encheu-se. Mas ao regressar, encontrou uma carta dos serviços sociais, uma audiência para decidir o acolhimento permanente. E pior, uma queixa anónima de um familiar distante da mãe das crianças, alegando que um casal homossexual não era ambiente adequado. Rafael passou a noite em claro, revivendo memórias. Lembrou-se do primeiro beijo com João numa rua escondida de Porto, do medo constante de ser descoberto no hospital. Agora, com 4 pares de olhos a dependerem dele, o medo transformava-se em força. Ele marcou uma reunião com um advogado especializado em direitos LGBT e família. João, hesitante, concordou em participar. Se vamos fazer isto, fazemos juntos. No hospital, uma criança doente de outro caso tocou-lhe o ombro. Doutor, a minha mãe disse que o senhor é herói. Rafael sorriu, mas sabia que o verdadeiro teste estava por vir. As crianças começavam a florescer, Sofia desenhava famílias felizes, Lucas falava mais, Clara protegia menos. Mas o preço era a tensão no casal. Uma noite, João disse: eu amo-te, Rafael, mas às vezes sinto que estás a escolher-os a eles. Rafael não respondeu logo. No espelho do quarto, viu um homem diferente, não só um médico competente, mas alguém disposto a lutar por um futuro que a sociedade ainda questionava. 1012 palavras. O outono avançava e com ele chegavam as primeiras chuvas fortes que transformavam as ruas de Lisboa em rios. A audiência nos serviços sociais aproximava-se e Rafael passava as noites a preparar documentos, enquanto João lidava com as crianças na rotina escolar. Clara, agora mais confiante, juntara-se ao clube de teatro da escola e contava histórias de casa com orgulho. Mas Lucas regressou um dia da escola com uma carta da diretora. Um grupo de pais tinha assinado uma petição pedindo avaliação do ambiente familiar. A razão implícita era clara: o casal gay. Rafael sentiu a raiva subir, mas controlou-se por causa dos miúdos. Vamos lutar, Lucas. Ninguém nos vai separar. Nessa noite, reuniu toda a família na sala. Contou-lhes, de forma simples, que algumas pessoas não entendiam que o amor podia ter muitas formas. O importante é o que sentimos uns pelos outros. Pedro, ainda pequeno, perguntou: tu e o tio João são casados como na televisão? João riu-se e Rafael respondeu: não oficialmente, mas no coração sim. A resposta trouxe lágrimas aos olhos de Clara. O conflito com a família de Rafael explodiu quando a mãe veio de Coimbra para conversar. Sentada na cozinha, ela chorou: filho, eu aceito-te, mas as crianças? O que vão dizer no futuro? O pai, que não viera, enviara uma mensagem curta: estás a destruir a vida delas. Rafael sentiu o velho ferimento abrir-se, mas desta vez respondeu com calma: mãe, eu fui chamado de erro por amar o João. Estas crianças foram chamadas de erros por existirem. Eu sei o que é ser rejeitado. Não vou fazer o mesmo com elas. A mãe saiu abalada, mas prometeu pensar. No hospital, o chefe chamou Rafael para uma conversa. Há queixas, Nunes. Alguns pais não querem que o médico gay trate os filhos. Rafael defendeu-se com dados: os seus índices de sucesso eram os melhores do departamento. O chefe cedeu, mas avisou: cuidado com a exposição. João,
ao ouvir a história, explodiu numa discussão. Eu não aguento mais esta pressão. Talvez devêssemos devolver as crianças ao sistema. As palavras magoaram Rafael profundamente. Ele saiu para o terraço, olhando o tejo escuro, questionando se o seu amor por João resistiria. Mas no dia seguinte, o momento mudou tudo. Sofia teve uma crise de asma grave, resquício da negligência anterior. Rafael, em pânico, correu com ela para o hospital, salvando-a com os seus próprios conhecimentos. Na sala de espera, João segurou-lhe a mão. Desculpa, amor. Eu tenho medo, mas vejo como elas te mudam para melhor. As crianças, ao regressar, abraçaram Sofia como se tivessem ganho uma batalha. Lucas disse baixinho a Rafael: Tu és o nosso herói, como nos desenhos. Rafael começou a escrever um diário, registando cada progresso, o primeiro sorriso de Lucas sem medo, a primeira vez que Pedro chamou João de pai João. A sociedade podia questionar, mas dentro de casa crescia uma família escolhida. O advogado avisou que a audiência seria dura, com testemunhas homofóbicas. Rafael preparou-se, sabendo que esta luta era a sua maior prova de amor. O inverno chegou com frio cortante e a audiência marcou-se para janeiro. Rafael e João passaram o Natal mais especial da vida deles, árvore simples, presentes modestos, mas risos que enchiam o apartamento. Clara cozinhou um bolo com a ajuda de Sofia, Lucas montou um presépio moderno com duas figuras paternas. Pedro cantou uma canção que aprendera na escola. Pela primeira vez, Rafael sentiu que o vazio da sua infância solitária se enchia. Mas a tensão aumentava. Uma vizinha conservadora fez queixa formal ao condomínio, alegando influência inadequada. Os miúdos ouviram comentários no prédio e Clara chorou no quarto. Rafael consolou-a: o mundo nem sempre é justo, mas nós somos mais fortes. João, que antes hesitava, começou a defender a família publicamente. Num jantar com amigos gays, contou a história e ganhou o apoio de uma rede de pais LGBT. A saúde de Lucas piorou, um problema cardíaco congénito, ignorado pela mãe, exigiu cirurgia. Rafael, como médico, acompanhou tudo, segurando a mão do menino antes da operação. Tu vais ficar bem, filho. A palavra filho saiu natural. Durante a espera na sala de cirurgia, João disse: Eu estava errado, Rafael. Isto é a nossa família. A cirurgia correu bem e, ao acordar, Lucas sorriu: Papá Rafael, tu salvaste-me. A família de João, de Aveiro, veio visitar. Menos conservadora, acolheu as crianças com abraços. A mãe de João disse: Vocês estão a fazer o que muitos não têm coragem. Este apoio deu força. Mas o pai de Rafael enviou uma carta dura, ameaçando contestar o acolhimento. Rafael leu-a sozinho e chorou pela primeira vez em anos. João encontrou-o e abraçou-o: Não estás sozinho. Na véspera da audiência, as crianças fizeram um desenho gigante, 5 figuras de mãos dadas, com arco-íris sutil. Para o tribunal, disse Clara. Rafael sentiu o peito explodir de orgulho. No dia da audiência, vestiu o melhor fato, João ao lado. Os advogados apresentaram provas de estabilidade, depoimentos de professores, relatórios médicos. A parte contrária usou preconceitos velados. Rafael falou por último: Eu sei o que é ser chamado de erro. Estas crianças merecem mais do que rótulos. Merecem amor. O juiz, uma mulher de expressão séria, escutou em silêncio. Fevereiro trouxe a decisão: acolhimento permanente aprovado, com direito à adoção futura. A sala explodiu em lágrimas de alegria. Clara abraçou Rafael com força: Agora somos mesmo família. A notícia espalhou-se no bairro e, para surpresa, muitos vizinhos felicitaram. O hospital organizou uma pequena festa e até o chefe de Rafael admitiu: Mudaste a minha visão, Nunes. Mas nem tudo era perfeito. André, um colega mais velho no hospital, espalhou rumores maldosos sobre prioridades pessoais. Rafael confrontou-o diretamente: O meu amor não diminuiu o meu profissionalismo. O confronto trouxe clareza interna. Rafael já não se escondia. Ele participou numa marcha pelo orgulho em Lisboa com João e as crianças, segurando cartazes simples. Os miúdos sentiram-se orgulhosos. Uma crise maior veio quando o pai biológico distante de Sofia apareceu, exigindo direitos. O homem, violento no passado, alegou que um casal gay não era exemplo. O novo processo judicial exigiu sacrifício. Rafael tirou licença sem vencimento para acompanhar tudo. João assumiu mais tarefas em casa, fortalecendo o casal. Tu ensinaste-me a ser pai, disse João uma noite. As crianças cresciam, Lucas entrou para o clube de futebol, Sofia ganhou confiança na dança, Pedro falava sem parar. Clara, agora adolescente, confidenciou a Rafael que tinha medo de namorar por causa do que vira na mãe.
Ele ouviu com paciência, partilhando a sua própria história de descoberta. O amor chega quando estás pronto, sem vergonha. Num fim de semana em Porto, visitaram a família de João. A viagem de comboio foi cheia de risos. Na Ribeira, com o Douro ao fundo, Rafael propôs oficialmente: quero casar contigo, criar estes 4 para sempre. João disse sim entre lágrimas. A família celebrou. De regresso a Lisboa, Rafael sentiu que o seu caminho de identidade, de rejeição à aceitação plena, estava completo. O médico que salvara vidas agora salvava almas. A primavera pintou Lisboa de flores e o casamento simples realizou-se numa pequena capela amiga da comunidade LGBT, com as 4 crianças como pajens. Clara levou as alianças, Lucas leu um poema, Sofia cantou e Pedro espalhou pétalas. Familiares de João vieram, alguns amigos de Rafael também, e até a mãe dele apareceu, abraçando-o em silêncio. O pai não veio, mas Rafael já não carregava o peso. Os anos seguintes trouxeram mais desafios e vitórias. As crianças cresceram saudáveis, estudaram, sonharam. Clara tornou-se advogada de direitos humanos, Lucas engenheiro, Sofia artista, Pedro músico. Cada um carregava a marca do amor que os salvara dos rótulos. Rafael e João envelheceram juntos, renovando a promessa todos os anos no mesmo terraço com vista para o Tejo. Rafael continuou no hospital, mas agora mentor de jovens médicos que enfrentavam preconceitos. Ele escreveu um livro discreto sobre paternidade gay, inspirado na sua história. Portugal mudava, leis avançavam, mas o verdadeiro progresso estava nas famílias como a deles. Numa noite calma, com as crianças já adultos visitando, Rafael olhou para João e disse: obrigado por acreditares comigo. João sorriu: tu mostraste-me que o amor vence tudo. As 4 erros da mãe tinham se tornado milagres, e o médico gay encontrara o seu propósito maior. Acreditas que um homem gay pode criar uma família mais forte e unida do que muitas tradicionais? Verdadeiro ou falso? Comenta abaixo.